vozerio Ok. longínquo do Zalci foi a música de fundo da travessia para o mundo mortal. Para trás, a dupla de nórdicos deixava um povo se reconstruindo diante de possíveis conflitos, a chance de um reencontro familiar e a sepultura de uma velha conhecida. Quando a fissura no véu se fechou às suas costas, se depararam com uma Boston recoberta pela noite densa e nublada. O que não fazia sentido, dado que o relógio marcava 8 horas da manhã. O que muito, o que muito rapidamente foi alterado, já que os ponteiros enlouquecidos começaram a correr como nunca antes. De todo modo, percorreram as ruas pouco movimentadas da cidade, ouvindo as conversas entre sem-tetos e o ruído dos televisores que informavam sobre uma infinidade de calamidades, catástrofes, inexplicáveis por todo o planeta, o que os faz recordar do último contato que haviam tido com as notícias globais. Como primeira medida, Syndra se afasta do companheiro para gastar sua dracma em uma ligação com o acampamento meio-sangue. Para tanto, esgueirou-se pelos becos, a tempo de notar ao longe a movimentação de carros fortes, de uso policial, com um símbolo muito familiar. O mesmo que o Mason ostenta em suas costas. Com o afastamento desses automóveis, que pareciam fazer uma espécie de ronda pelas ruas de Boston, o elfo se foca na tarefa de criar um fino arco-íris, utilizando da Soilo para assim invocar a deusa mensageira, e assim o fez. Passou-se o tempo, e algumas esquinas antes do Hotel Valhalla, Mason opta por fazer uma visita ao bar do Lobo Ocidental, onde foi criado por Poe. Ali se deparou com três montanhas, digo, trigêmeos, que apesar de terem a mesma idade de Mason, pareciam cerca de 5 anos mais velhos que o antigo portador de Hatt, sobretudo pelas barbas fartas trançadas à la viking. Em uma conversa tranquila, acompanhada de Stick Fits, os viajantes foram atualizados acerca dos acontecimentos recentes, bem como da ausência de Bo, que, segundo contaram, encontra-se muito empenhada nos trabalhos, nos serviços do hotel nos últimos dias. Na noite desse mesmo dia, se não me falha a memória, ou talvez seja no dia seguinte, não sei se foi no dia 8, foi no dia 9. Não, tá certo. Na noite desse mesmo dia, isto é, dia 9, ela começou bastante tranquila, né? Apesar dos gritos e os esbravejos dos bárbaros pelos muitos corredores do hotel, que empenhavam-se nas fofocas sobre o Ragnarok, que, segundo os rumores, era mais real do que nunca, apesar do lobo ainda sequer ter sido desamarrado dessa vez. E poucas partes da velha previsão terem de fato sido cumpridas, isto é, só a parte do Sol e da Lua. E do inverno, aparentemente. Bom, na verdade, a noite do dia 9 não foi tão tranquila assim. Sobretudo quando o ex-lobo, o ex de um dos lobos do Ragnarok apareceu no meio do Salão dos Mortos, criando uma agitação entre os lords de Valhalla, os Thanes. Não demorou para que o primeiro se levantasse para repreender a chegada de Mason. Apesar da idolatria à guerra, da qual o semideus é filho, os aristocratas sempre tiveram um pé atrás com o filho de Odin. O que, pelo que se sabe, sempre foi o objetivo de Loki. Heilag, Heilag, Heilag. A Helga, ela, como se estivesse falando com crianças, replica essas acusações dos lords acerca da honra de seu escolhido. Enquanto Bo assiste tudo calado, com um sorriso de canto, enquanto, sentado na mesa dos Thanes, afinal de contas, também é um deles, se levanta com uma postura impecável, erguendo a voz para enaltecer os feitos de Portman diante de todos os Enria, que já cultivavam um certo receio diante do herdeiro do dono, até que houve silêncio, fazendo com que houvesse silêncio entre os sujeitos ali, na mesa principal. Antes mesmo que o jantar pudesse começar, entre as raízes da árvore que contornam todo o salão, onde a cachoeira forma um grande lago, uma bolha enorme explodiu num... Na superfície da água, surgiram três mulheres, com cerca de 3,5 metros de altura, vestidas de branco. Fora o estalar do fogo e os sons da cachoeira, o salão ficou em silêncio. Milhares de guerreiros observaram, surpresos, as três senhoras deslizarem pelo chão, na direção de Mason. Por baixo dos capuzes, os rostos eram bonitos, apesar de enervantes, totalmente brancos até os olhos. Elas deixaram um rastro de névoa, como um véu de noiva.
Pararam a uns 5 metros da mesa do rapaz. Foi quando uma delas falou, sem que pudesse ser identificada. Mason Portman, Arauto do Lobo. Assuma o seu posto. E então, as 3 vozes fantasmagóricas ecoaram pelo ambiente. Pelos lobos, os astros foram comidos. Inverno perpétuo durante 3 ciclos. A luz que se foi faz certeiro o fim, moldado pelas mãos de quem lhe dá estopim. O arauto do lobo há de escolher 2 para consigo, a corrente defender. Sobre o campo adentra o navio triunfante, regido pelas ordens do aguardado fulminante. É quando se dará o confronto real, e pela lâmina maldita, um encontrará o seu final. Uma era da noite junto à era da morte, forjada por aquele que lhes rouba a sorte. Sob os olhos dos justos podem restar os maus. Uma era da solércia, uma eternidade de caos. Bom, depois disso, se os burburinhos do corredor eram criados a partir de apenas fatos soltos captados pelos hóspedes, agora parecia ratificado. Se antes os boatos sobre Ragnarok ter começado tinham apenas um teor de possibilidade, para as conversas dos berserkers nas manicures, agora era, bom, a realidade. Algo a ser enfrentado. Mas diferente das outras ocasiões em que todos tinham ânsia por atrasar o Ragnarok, esses cochichos pareciam motivar os hóspedes para gritarem por Valhalla e pelo fim dos tempos. A noite da dupla, pouco depois disso, na última suíte do hotel, certamente foi tão tranquila quanto o jantar. Ao passo em que o filho de Odin, deitado sobre o carpete, brincava com o controle da TV a cabo, Syndra caminhava de um lado para o outro, junto à larga vidraça já consertada. E a partir daqui, a história quem escreve são vocês. Syndra. Bem, eu permanecia andando de um lado para o outro, agitado quanto a todos os acontecimentos. Eu não sabia o que pensar sobre a aparição das Nornas, sobre tudo o que se sucedia tão rápido. Eu na direção da vidraça. Eu toco me lembrando de quando eu fui lançado por ela. Eu sorrio nostálgico, porque parece fazer tanto tempo. Agora, eu olho na direção do Mason, que tá ali no carpete. Eu sigo pra cama. Uma pena que consertaram, não é? Era divertido soltar pipa ali. Só era chato quando a linha se enroscava nos galhos. Isso era um problema. Eu estava um tanto quanto mexido com os últimos acontecimentos. As... Aquele lugar era uma casa e ao mesmo tempo um lugar onde as pessoas tinham um certo receio de mim. Não é como se não fosse diferente. Não é como se fosse diferente nos outros lugares, talvez, pela anterior capa do lobo e... não sei, pelo meu porte de guerreiro. Mas aqui eles sabiam de quem eu era filho e... depois do que as Nornas apareceram e falaram e me colocaram em mais uma profecia, assim como todos estavam nos gregos, eles acabaram de proclamar a minha participação em mais uma trama do destino que me envolvia e me obrigava a participar. Suspirei sentado no sofá, girando o controle ali na minha mão, entre os dedos, enquanto o elfo passeava de um lado pro outro pelo quarto e dirigia em direção à vidraça. Eu sorri quando ele fez menção ao fato de terem arrumado.
Mas a minha cabeça tava um pouco preocupada. Um pouco não, muito preocupada com toda a situação que tava acontecendo e com o futuro. Futuro que chegava cada vez mais rápido, segundo os tempos de Boston. Você. O que achou do show das Norns? Sobre isso, eu confesso que eu tô assustado, mas céus, parece apropriado que elas tenham aparecido ali. Você vai lutar contra Fenrir? O que você vai fazer? É dele que se trata o lobo, né? Eu não sei, citaram que você deveria proteger correntes com mais 2 pessoas, certo? Sim. Eu tenho que. Você pode ser uma delas, né? Eu fico feliz que me considere. Eu tenho que ver se a situação da flecha está nos conformes e quem sabe. Isso, Sandra, ele se lança de costas para a cama. Ele olha pro céu, pro teto, na verdade. Ei, é injusto que você tenha a maior cama desse hotel. Eu só queria Ué, dizer isso. claro que não. Eu mereço Sim. um descanso adequado. Todo mundo merece um descanso adequado. Isso é coisa de você ser o filho do dono. É, mas. Você. Mas você não carregava ao menos a capa de um lobo que, ao que se sabe, estava ligado ao Ragnarok. Pra mim, esse é um peso muito grande nas costas. Então, eu acho que uma cama grande pra dormir é o suficiente. É menos do que o suficiente, aliás. Eu brinquei. É claro que eu não falava sério. Pode repetir a última parte, por favor, El? Eu brinquei. É claro que eu não estava falando sério. Mas e o meu peso de ser uma grande gostosa? Eu também preciso de descanso. É muito mais difícil do que esse lobo. Acho que seu único peso é ser um chato. Teu rico. Não, não é. O meu maior peso nessa vida não é o fato de que eu carrego uma flecha que vai destruir as nossas possibilidades de um mundo melhor, se acaso chegar nas mãos de alguém que é, é mal intencionado. É o Não, é fato só de você que, proteger direito. Guarda numa gaveta que ninguém vai saber e mano, acabou. você se lembra de onde eu guardei da última vez? Não, Fora no Folkvanger. Eu guardava ela no cano da cortina do meu quarto, velho. Eu acho que eu nunca devia ter tirado de lá. É sim, sério. ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Era o esconderijo perfeito, certo? Agora, sempre que eu lembro que ela tá lá no Sestronir, eu fico pensando... Céus, isso é um risco para as pessoas que estão lá. Ei, essas duas pessoas, já que você não parece muito incluído aí, como é que eu faço pra... Quer dizer, quem eu chamo pra ir comigo? Uma competição, uma coisa, não sei, faça um processo seletivo, tipo, sei lá, quando você vai entrar numa faculdade ou precisa competir por algo, tipo, ei, Como é que eu saia pedindo os currículos dos pessoal aqui? Eu acho que eles não têm faz isso. muita Ela, cara, experiência com tem, isso. tem gente, como? Tem gente aqui com mais de 1000 anos, Mason. Isso literalmente recebe em Reri de desde a Era da Pedra, sei lá. Então, tipo, Mas eles não devem guardar o currículo, né?
Nunca se sabe. Você também pode perguntar oralmente. Algumas pessoas são honestas sobre o que elas se propõem a fazer. Faz uma audiência, não sei. Mas eu gostei da ideia da competição. O que você acha que pode ser? Talvez botar os guerrilhas pra brigar e... Mas isso a gente faz todo dia no hotel. Literalmente, todas as coisas que tem pra se fazer aqui são luta em dupla até a Claro, morte, claro, luta até claro, a mas morte. eu quero mais forte. Eu quero os mais... Eu não digo forte fisicamente, claro. Mas eu preciso de guerreiros que sejam ah, fortes de coração, eu quis dizer. Pra ir comigo. E Ah, como eu escolheria assim? não faço ideia, cara, sinceramente. Eu acho que se você quer testar as aptidões das pessoas, o hotel pode te ajudar com isso. Mas quanto ao coração, esse tipo de coisa, eu não consigo pensar em muita coisa, sinceramente. Eu sinto muito. Tipo, acho E que se a só um gente papo cabeça tivesse... com a pessoa, talvez. É, não Uhum. faço ideia. Mostra a Excalibur, aquele blush, pra ver se a pessoa é digna ou não. Quando eu falei da Excalibur, eu lembrei da Solaris, né? E do momento que ela morreu. E eu fiquei um pouco mexido. Fiquei pra baixo, assim. Péssima ação sua. É. Não é bom É lembrar que. dessa espada. É. Deixa Mas ela no mundo do céu. imagina, o Zanhiri tendo que olhar pra um blush, tipo. Não, imagina se os caras aqui fossem obrigados a passar um blush. Imagina. Eu nem sei o que é um blush. É aquilo que tem naquela maquiagem? É. Algum dia eu te mostro. A gente te dá um dia de spa. Eu começo a me imaginar com delineador, com todo maquiado, com batom. E aí eu balanço a cabeça assim. Eu acho que. E, Eu acho que eu não tenho que ser. ah, não tem que ter essa autoridade pra escolher. Competição é melhor. Que tal botar eles pra e brigar? matar, que nem sempre fazem. Não, É escolhe. literalmente. Coloquem os melhores pra se enfrentar e alcançar algum objetivo. E quem ganhar, os dois melhores vão comigo. Se quiser, né, claro. Encontrar alguma coisa, uma investigação, algum teste de inteligência. Não, E já pensou em fazer tipo uns jogos vorazes? Ou alguma coisa no sentido tipo jogo de sobrevivência e eles têm que se matar, mas ao mesmo tempo sobreviver em circunstâncias específicas. Isso vai ser divertido de se acompanhar. pode ser. Transmite, faz uma tela ao vivo mostrando tipo um Big Brother. Ia ser muito foda. Tinha um Big Brother offline, era muito divertido assistir. Eu não admitia, mas era. Meu Deus, uma casa cheia de elfos. Deve ser um pesadelo. Era, mas era muito bom. Era muito bom. Me abre um sorriso. Eu ficava. Meu olhar fica meio distante, assim, olhando pra tela. Eu ficava. Eu zoava muito o Eric por assistir, mas eu também gostava no fundo, eu confesso. E o que você tá olhando? A Ele diz nada, ao pra ser perceber o horário. sincero. Só. Agora você tem olhos e você tá olhando pro nada também? Isso é o que? Força do hábito? Eu viro pra. Eu viro pro elfo com uma cara de. Filha da puta, desgraça. Eu só viro o olhinho assim pra ele assim e volto pra TV. Não, não, é só. Sei lá. é- Eu tô com medo pra ser sincero. Não que eu tenha medo, vamos dizer assim, eu fico um pouquinho de pé atrás, mas. Mas é que
a gente tá diante de coisas grandes envolvendo. Bom, não é como se eu fosse. Não é como se eu tivesse sido um dos pontos principais de uma profecia dos gregos. Eu tava ali, eu tava ajudando, mas. Sei lá, não. Nem era meu Não era panteão. assim. Mas agora eu tô no meu. Na minha casa e a minha casa depende dos meus feitos para sobreviver. E eu tenho que ser um. Bom, eu tenho que ser um herói pro meu povo. Você Meio tá no difícil centro pensar. disso. Sim, isso é pesado. Sinceramente, eu tenho tido esse medo também. É estranho o que tá acontecendo aqui. A sensação de um inverno longo. A sensação de que falta pouco para tudo ruir na nossa frente. Para tudo padecer, para tudo queimar. Falta pouco para um estopim. E a gente tá no centro disso. A gente tem que fazer alguma coisa. E tudo é grandioso demais. Tudo é muito mais grandioso do que a gente. De fato. A gente tem que fazer alguma coisa, mas. O que, sabe? O que é o certo? O que é de fato o que a gente tem que fazer? Como você acha que é o Fenrir? Você acha que ele vai ser parecido com os filhos dele? O quê? Quer dizer, você acha que ele vai ser um lobo gigante? Bem, provavelmente muito maior do que Skull e Hat. Eu acho que ele vai ser colossal, um gigante de fato, um Yotun, algo assim. Como a serpente do mundo, como. Não sei. Ele não vai querer que eu proteja a corrente, né? Ele não vai querer que você proteja a corrente, definitivamente não. Não, não é como se eu tivesse medo de cachorro, mas Você é um cachorro, você late pra ele de volta. E rosna assim, ó. eu não tenho mais aquela coisa. A força do hábito vai Eu fazer. sinto falta do Hatch, pra ser sincero. Não exatamente dele, mas ele sempre tava no meu ombro. Como que eu. Como que eu simplesmente de um dia pro outro eu perco isso e. É como se uma parte da minha história fosse apagada com ele. Mas não foi. Só teve um fim, não é? É assim que as histórias são. Elas terminam em algum ponto. Não é porque elas terminam que elas deixam de existir. Elas só são concluídas. Eu não gosto A de não ser que finalizar você. histórias. É complicado. Mas da forma como você fala, sempre parece como se ele fosse uma parte do seu corpo. Ou sei lá. Eu via como um cachecol fofinho, no máximo. É, mas. Não parece fazer parte de você, honestamente. É que ele Ele. tava comigo desde pequeno, né? Literalmente desde bebê. É. Não sei, eu imagino que seja como. Sei lá, perder um. Perder o cachorro da família. Depois de cuidar dele por 15 anos. Olha, Assistiu Marley e eu? não, eu sou péssimo nessa questão de filmes. Eu acho que você já percebeu. Hum, tem graça. A gente pode maratonar, a gente teria todo o tempo do mundo se a gente não tivesse o Ragnarok. É verdade, né? Mas, sei lá, eu entendo que perder um cachorrinho deve ser triste, mas digamos que o Horroroso. Hat tinha seus problemas com agressividade e sempre que ele aparecia
eu sentia que faltava pouco pra gente morrer ou pro fim do mundo acabar. Eu sei, mas cachorros são Sabe? assim, né? Às vezes eles atacam estranhos. Não, cachorro não. Os cachorros não. Primeiramente, eles não tentam comer a lua. Isso. Como eu posso te dizer? Assim. Você já teve cachorro? Eu já vi pessoas com cachorros e eles Você nunca nunca. teve um cachorro, então você não tem opinião sobre isso. Eu me Bruno, virei Bruno, eu já tive um e cachorro, Bruno. eu me virei e cruzo os braços. Deixa aí. É do rato que você tá falando, tá bom? Era meu cãozinho. Mesmo. Tá bom, eu não vou discutir sobre isso, mas. É aqui, né? Não vou falar. O Sandra, tipo, diz achando graça, ele tá sorrindinho, assim, tipo, Celso. Mas sendo assim, você também não pode falar do meu livro. É? Já tive Uhum. livros. Eu acho. Exato. E tudo Então, bem. eu já tive, mas você não teve cachorro. Como você sabe se eu nunca interagi, eu tive um cachorro? Você. Ué, eu Você é droga. literalmente vivi suas memórias. Droga, verdade. Droga. Realmente. Não é como se você cuidasse bem de bichinhos, né? Aquele passarinho que você amassou. Ok. Mas. O cuco era bonito. Ficou bonito. Ao menos. Ficou bonito, morto. Sim. Eu olho pra ele assim com uma cara meio. Ah, tá bom. Você tinha a porra de uma capa de um lobo morto nos seus ombros. Ele não tava Você... morto. Ele tava. A pele dele tava nos seus ombros. Literalmente, ele não possuía sequer independência. Ele era. Então, sabe. Que a partir do fato de que você se utilizava de uma pele por estilo, não tem problema eu ter empalado um passarinho junto com meu avô pra fazer um cuco, porque. Porque, beleza, cara, a gente não precisa, sei lá, ser tão moderno e aderir o veganismo pra tudo, sabe? Tipo, eu entendo, movimento verde e tal, mas. Sabe? Sem exageros. Tá bom, mas ele tava vivo. Tava vivo sim. Não é só porque ele tava no meu ombro e porque ele não tinha independência que ele tava morto. Ele tava bem vivo quando ele tentava matar as pessoas. É, esse detalhe faz parecer mais compreensível a minha preocupação quanto ao seu apreço excessivo a essa criaturinha demoníaca, não Eu não, faz? não é como se eu gostasse dessa parte dele, tá bom? É, mas é que era a essência, sabe? Meio que difícil. Não. Para de falar disso. Não quero mais falar disso. Eu fico em negação assim. E Tudo me bem, levanto. você também gosta de mim. Eu não sou lá das melhores companhias e pessoas, eu confesso. Isso não é verdade. Talvez seja um pouco. Mas não é verdade. Ok. Você. As pessoas só não entendem a sua peculiaridade. É verdade, ninguém me entende. Foi por isso que eu saí de É, casa. Uhum. ninguém entende como é ser um chato. Mas eu sei Ninguém que. entende como é ser uma mente incrível. E, bem, Eu sei, não precisa se compadecer pelos meus problemas. Eu. A minha mente incrível. Ela. Ela tá bem. Não é disso que o pessoal gosta em mim. eles gostam do tanquinho e das cicatrizes boladoras. É. Antigamente dos olhos faltando também.
Era um bom. Mano, dava um charme. naipe. Dava um naipe. Era foda mesmo assim. Eu queria, pelo menos. Sei lá, o meu pai tem um olho faltando, né? É, Fica estilo demais. mesmo. Isso é muito viking. Oi, Hum. eu vivi. Como? Como era ver através dos meus olhos pra você? Hum... ah, Era como ver através dos meus. Só que estavam grudados na sua cara e eu não tinha movimento deles. E como foi da primeira vez? Você diz quando estávamos em Elfheim? Sim. Foi curioso. Nunca tinha me acontecido, não é como se eu lembrasse disso antes, mas não é como se isso acontecesse todo dia pra todas as pessoas do mundo. Pra qualquer um, né? Eu eu não sei, É, eu senti que você se importava muito com aquele lugar e aquilo me tocou de alguma forma. foi como se no lugar daqueles destroços houvesse um pouco de mim. Eu me sentia como se tivesse sido abalado com aquela estrutura, como se eu fosse realmente parte do que estava quebrado ali, Pra mim foi reduzido como a se cacos. Pra mim foi como se eu fosse você. É verdade, como se tivesse eu, como se eu e você não fôssemos seres diferentes, na verdade. É uma sensação muito estranha, no mínimo. Mas eu já me acostumei. Me pergunto se ainda funciona. Se eu ainda consigo olhar pelos seus olhos. A gente nunca tentou de Seria, novo, né? sim, a gente nunca tentou, mas sabia que naquele dia eu me senti bem em ter você do meu lado, mesmo que a gente não fosse próximo, mesmo que a gente não tivesse uma história juntos até então. Eu me senti consolado, amparado. Foi bom. E olha que antes, no máximo, eu tinha uma antipatia muito grande por você. Eu sei. Você tava solitário. Valhalla não foi das melhores recepções pra você. Mas a sua companhia tornou esse lugar bastante próximo de uma casa para mim, sabia? Eu fico até triste em saber que talvez isso esteja prestes a ruir. Às vezes eu me pergunto se eu acho que aqui é minha casa porque eu sou nórdico ou porque toda vez que eu venho você também tá. Ele sorri. Hum. Eu gosto porque foi aqui que construímos as memórias que nos aproximaram. É, Mas me lembrando bem, que eu saiba, eu não fui com a sua cara quando eu te vi da primeira vez. Quer dizer, não aqui, né? Mas naquele lugar em que o Lark uhum. morreu a primeira vez. É, você tava todo, nossa, você não vai escapar dessa vez, e sei lá o quê. E eu só consegui olhar pra sua cara e pensar, tipo, putz, você não conseguiu da última vez em que eu te vi.
Hum, é, eu. Não é, mas não é como se eu não fosse ah, um grande nome no rastreio de pessoas, tá bom? Você tem o seu mérito por isso. Eu, eu era muito bom. Você era muito bom, mas. Bem, foi a sorte que te trouxe até mim, não as suas habilidades. Você devia se envergonhar por isso. Eu olho pra ele assim com a cara mordulada. Então tá. Tá bom, Elfo, tá bom. Entendi. Eu. Eu sou um ratão. Você não vai gostar dessas usabilidades de não ser rastreado quando você precisar que eu te ache e eu não consegui. Tenho certeza disso. Ei, faça o favor de usar a sua clarividência por aí, tá bom? Hum. Faça o favor, tá bom? Às vezes eu me pergunto se ela é uma coisa válida. Sei lá, enxergar as coisas sem estar lá é um. Sem estar naquele tempo é inclusive muito. Ah, como é que eu posso dizer? É como se estivesse Interessante. fazendo algo não natural. Não era pra eu ver aquilo, mas eu tô vendo. Eu não tava naquele momento, mas eu tô vendo. Eu não sei como é esquisito. Na verdade, eu tive uma pequena experiência com algo assim uma vez. Você se lembra de quando estávamos na van, junto com a Hum, Solaris e a Lin? sim. Quando eu olhei para os seus olhos recém-conquistados, eu vi Pierre Verena naquele lugar, com as teias. Eu também não entendi o que aconteceu. Eu acho que talvez eu tenha visto pelos seus olhos uma vez na vida. Porque, bem, isso não é algo que eu consigo fazer E naturalmente. isso é no mínimo interessante, acho que a gente não tinha falado sobre isso. É, Você viu. Você viu o Pierre? tava. Você tinha olhado para mim e o carro prosseguia andando, mas tudo pareceu deixar de se mover e não era mais você, era o Ark. Você. Eu não sei explicar, mas as coisas pareceram ficar paradas por tempo demais para que você, naquela posição, continuasse dirigindo e a realidade não parecia mais fazer sentido. Então, eu vi as teias, a gente parecia dentro de uma sacola, tava tudo meio avermelhado, esquisito. E eu vi a Verena e o Lark. Então eu fiz aquela pergunta, bem, você prefere uma vida tranquila, beleza? A gente volta pra Valhalla e fica de boas? Ou você quer, bem, colocar sua bunda em risco de novo? E eu sabia o que você ia responder, então não fez diferença. Nossa, eu quis Mas te dar a você opção. perguntou mesmo Fingir assim, que né? Se dependesse de você, você não iria buscar o Lark? bem, honestamente, eu confesso que ficaria em dúvida, porque eu sinto que eu tenho uma dívida com a Verena, sabia? Quando eu morri, na ocasião em que eu morri, eu vi ela se esforçando muito para me salvar, sabe? Ainda que não tivéssemos algo, ainda que não tivéssemos uma história ou qualquer coisa do tipo, ela se esforçou por mim de um modo que eu não sei se outras pessoas fariam. E ver ela naquela situação me comoveu um pouco também, Então sabe? você iria por ela. Mas eu não sei. Pelo Lark, eu não sei. Acho que não. Talvez se eu pensasse, putz, mesmo vai ficar triste, mas por mim, apenas por mim. Não, acho que não. Eu não o conheço o suficiente pra Se sentir importar com que. a vida dele. Sim. Isso é cruel. Eu cutuco ele. Com licença.
Eu me viro em direção da voz. Watchman? Vanilla Lasker. Acho que estão chamando a gente. Saindo, ele se ergue assim na cama e. Quem é? Eu ando em direção à porta e abro. Cuidado. Ao fazê-lo, você se depara com uma garota que não parece ter mais de 20 anos, trajando uma armadura quase completa. Os cabelos trançados formam uma espécie de coroa que reluz, né, em dourado, levando em consideração o tom loiro dos seus cabelos. Ela olha pra você. É, meu escolhido, nós precisamos conversar. Ela dá um passo à frente, fechando a porta. Eu dou a entrada a ela, me viro pro lado assim. E enquanto eu deixo a porta aberta pra ela passar e assim que ela entra eu meio que empurro a porta e ela termina de fechar. Eu me encosto na parede, cruzando os braços e a encaro com um tom mais de seriedade. Ah, sou todo ouvidos. As coisas não Pode estão dizer. certas. Não faz sentido. O que não faz sentido? As coisas estão acontecendo de uma forma muito estranha. Não é como se. Não encaixa. E isso me preocupa. Ela olha pro Sandra com um aceno de cabeça. Eu escolhi vocês. Muito foi por uma intuição. Eu O não que não sei faz porquê. sentido nisso? Ele, sobretudo, ela olha na direção do Sandra. Eu defendo com unhas e dentes para todos os lords. Bom, foi bastante problemático quando o vídeo de apresentação do garoto foi dentro de uma boate, segurando um banquinho. Eu tive que me esforçar para, bom, recordar da jurisprudência do que o que importa é basicamente uma boate digna e Aquilo foi um independente de uma assassinato. Sequer arma. deu pra chamar isso de uma luta. Eu sei, mas a questão é que eu precisava. Mas eu entendo. Eu agradeço de qualquer modo. Mas realmente não deu pra chamar aquilo de luta. Eu entendo o quanto eles devem ter se sentido desgosto daquilo. Eu entendo. Mas Não é como se ele tivesse obrigado. culpa de alguma coisa. Ela respira fundo, ajeitando as tranças. E ela cruza os dedinhos assim, uns nos outros, sabe? Começa a caminhar para aquele pátio principal, aquele pátio circular, né? No começo do quarto. Ela observa tudo. Vocês precisam me falar o que tá acontecendo de fato. Isso não é sobre o Ragnarok. Ela olha pros dois. O que tá acontecendo? Existe como a gente pode começar a Só um minutinho, partir. pera, só um minutinho, só um segundo. Pode prosseguir. O Ragnarok é só uma peça no quebra-cabeça. Eu acho. No Pelo menos é final a minha das opinião sobre isso. contas, isso se estende a dimensões que alcançam mesmo outros panteões e ao que parece alguém que se articula em prol de refazer a realidade. Como eu posso Sim, a dizer, realidade. Ela se aproxima da primeira você poltrona e se lança assim, tipo.
Você muito já mais ouviu problema do que as falar? espera, sabe? Daquele suspiro Oi? longo, ela daquele suspiro longo, como se fosse muito pior do que eu imagino. Só pelos termos Bem, utilizados pra tentar explicar minimamente. é, digamos que há uma força, talvez mais grandiosa do que a gente, articulando as coisas dessa forma. Você já ouviu falar no mito das flechas do destino? Não, porque eu deveria. Bem, ah, provavelmente você não deveria, na verdade. É uma coisa grega. Mas são 3 flechas. Uma você encontra um templo na Croácia, algo assim. Outra você encontra no templo de Tá certo, você não precisa Tempo contar onde Perdido de você um encontra as Daemon. flechas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você precisa saber. Existe uma flecha aqui, não existe? E existe uma flecha que está guardada numa árvore. A nossa. Ao que parece, meu avô era seu guardião até morrer. Ele Eu dou um passou essa Eu sorte. soquinho consigo no ombro do entender Syndra assim. por que as Nornas me fizeram te escolher, então. Ela olha na direção do Saindo. As normas. Caramba, você é um ótimo guardião da flecha. Você vai sair contando pra todo mundo também onde elas ficam? Ela olha pro mesmo. Se não fosse eu, você estaria morto. Digo, completamente morto. Não é Sim, como é se ela claro, fosse mas. digna de confiança, você não acha? Sim, mas Ótima. não é como se. Cada Se dia ela. mais. Silêncio, eu estou falando. Prossiga, Particularmente, Monelasta. eu acredito. Cara, o fim do mundo tá acabando. Se ela quiser pegar a flecha agora, sinceramente, eu acho que ela vai ter mais com o que se preocupar, sabe? Enfim. ah, existe. Existem essas 3 flechas. Uma faz com que a sua mente retroaja até determinado ponto do tempo e você apaga uma parte da realidade. Você tem a oportunidade de retomar a sua vida naquele ponto, mas com a sua mente e os conhecimentos que você tem desde o momento em que você a atira. Logo, você tem a oportunidade de refazer toda a sua vida. No entanto, se você atira 3 dessas flechas juntamente à realização de um ritual específico que eu desconheço, você consegue literalmente fazer com que tudo se retroaja ao caos, ao Ginnungagap, seja lá o que for, a essência primordial das coisas. E você tem a oportunidade de refazer, recriar tudo como, como bem entende. Certo, chega. Existe, Chega. sim, Chega. é, Hum, é isso. Existe alguém que está tentando pegar essas 3 flechas. apesar do que Alguém que falam quer por aí, reuni-las. E apesar do que todos esbravejam pelos corredores, existe um segredo de Estado. E eu devo contá-lo a vocês. Loki, assim como Fenrir, deveriam estar presos. E seriam soltos juntos ao rugir do cão de Hel. Todavia, ele olha na direção do Sandra. Um devoto do meu pai, o seu avô, Sandra, conseguiu quem é o seu libertá-lo. pai? Ela meio que olha pros lados, talvez tentando tirar o foco da imagem à frente. Eu sou filho de Loki. Meu pai, O quê? meu avô era. Eu me O engasgo com quê? a saliva. Bom, a minha sorte é que eu estou aqui há muito mais tempo do que os demais. Eu quase fundei isso aqui junto ao Odin. Eles não poderiam usar esse tipo de argumento contra mim como usam com Zeke.
Minha irmã, de todo modo, meu pai, ele escapou há muito tempo. E eu não entendo o porquê das A gente normas terem entende, me a pedido pra gente. te colocar em Valhalla, sendo você nada mais nada menos que herdeira do maior devoto de Loki que eu já pude conhecer. Maior herdeiro de magia negra. Mais interessado nesse tipo de coisa. Eu preciso saber se eu posso confiar em você, Vanellastor. Do que você precisa para confiar em alguém. Depende muito desse ponto. Ela estende a mão. Ele a pega. Ele, tipo, ele leva a mão até a dela. E, Bruno, eu tenho uma pergunta. Eu, como Syndra, sabia que meu avô era devoto a Loki? De modo algum. Então, bem, de certo modo, aquilo me parecia apropriado em alguns pontos. Fazia sentido. Ao mesmo tempo, algo apertava no meu coração. Algo se apertava, algo parecia fazer com que aquilo soasse errado. Eu me sentia, bem, como se as estruturas de toda a minha vida, todos os meus pensamentos que me levam de encontro a, bem, é o vovô, não é? O vovô sempre sabe o que faz, o vovô sabe, o vovô é a pessoa que eu confio pra tudo. É o vovô que sempre tem a solução, ele sempre sabe o que fazer nas piores situações. Ao mesmo tempo, talvez o vovô, ele tenha os seus motivos para ter dito aquilo. O Ragnarok precisa acontecer. Talvez não fosse em prol de um destino melhor, ou talvez não existisse algo pior do que o Ragnarok, de fato, como eu pensei, a ser evitado e ele precisasse de fato acontecer. Talvez ele simplesmente, bem, como um velho louco ou algo do tipo, quisesse, porque Loki o quer. Faz sentido. Era hora de Ainda. talvez criar próximas crianças. Doía. Eu ainda amava meu avô mais do que tudo. E esse tipo de revelação sobre ele não, não podia acabar com esse sentimento impregnado em mim. Mas doía. A sensação de, poxa, não é como se ele não fosse cheio de segredos. Não é como se eu não soubesse que o que aquele velho mais tinha eram segredos e coisas que eu nunca saberia, mas algo assim, algo tão importante, é difícil saber que você não conhece as pessoas que você ama e confiou em toda a sua vida. Apenas. O vovô. Cientes de que o que está acontecendo é uma espécie de fraude. Ciente de que o Ragnarok não vai acontecer, pelo menos não como esperado. Isso já ficou óbvio, não ficou? O inverno lá fora sequer alcançou a avenida principal de Boston, mas deixa um rastro de morte por onde passa. Não vai atingir toda a humanidade. É quase como se
as linhas tivessem sido escritas de uma forma diferente, apesar do mesmo molde, só para alcançar. Eu não sei o que. O que importa é que vocês. E aí ela olha pro mesmo. Ao menos você precisa me dar certeza de que vai conseguir impedir esse mal maior. Maior do que o Ragnarok. Ela suspira como se aquilo fosse muito irônico. Eu engoli seco e olho pro chão, olho pra ela. Eu só sei que eu vou tentar com absolutamente todas as minhas forças. Isso eu posso garantir. Enquanto isso, ela mantinha a mão estendida na direção do Saindo, esperando que ela o tocasse. Ele a tocou, sem saber o que esperar disso. Depois que ela dá essa olhada de lado pro Meizo, ela foca os olhos claros na direção do Sainder. Você, Sandra von Elastor, tem algum conhecimento ou envolvimento com o deus da trapaça, que ora tenta Tem? destruir o mundo, causar toda essa calamidade? Não, não que eu esteja ciente. A Dá um última teste de vez em que constituição. eu vi. Oi? Dá um teste de constituição. Ok. A última vez que eu vi, ele tava tentando matar a gente, né? Foi um extremo. Umzão. Sandra, os dedos que tocam, ela não chega, ela não dá a mão pra você, você não cruza de nada. Ela só, tipo assim, a palma da tua mão se encaixa na palma da mão dela, e os dedos dela, então, acabam se encaixando ali no seu pulso. E o outro, né, o polegar, assim na lateral da sua mão. Conforme ela faz isso, e ela olha nos seus olhos, você sente uma coisa emanando das pontas dos dedos dela. É quase como se você sentisse uma substância sendo injetada nas suas veias por esses pontos em que existe o toque. Você constata que uma dormência começa a percorrer o seu braço a partir dali. As veias parecem se dilatar, permitindo que algo corra por elas. Mas de uma forma muito abrupta que chega a causar dor. Depois da dormência, inicialmente no braço, é que você sente uma dor lancinante, como se você estivesse sendo corroído de dentro para fora. É quase como se você estivesse ingerindo veneno a partir daquele toque. Ela olha para você e você sente o seu corpo fraquejar. Você se mantém firme, tão somente pelos seus esforços de talvez não se humilhar, caindo de joelhos no chão. Sandra von Elastor, você tem algum envolvimento com o Loki? Eu vejo Ele aquela fala cena, me isso aproximo com do certa raiva e nada. falo, o que você tá fazendo? Cala a boca, filho de Odin. O Sandra, ele. A expressão dele entrega que ele tá sendo. Que tá doendo. E ele se esforça para que ele se mantenha em pé. Ele sente como se ele tivesse. Eu me sinto como se eu tivesse que provar algo. Mas por que eu tô sendo colocado sob essa aprovação? Não é como se eu tivesse. Não é como se eu tivesse como ter feito algo sem. Céus! Sequer vi Loki. Sequer. Da última vez em que eu vi, ele literalmente estava correndo pra matar a gente. E
E eu olho pra ela com a determinação de me manter em pé, de não me sentir injustiçado pelas escolhas que foram tomadas sem que eu soubesse. Eu me mantenho sem franzido, a expressão dolorosa, e eu falo: eu não tenho envolvimento algum com Loki. A única vez em que o vi na minha vida foi quando ele estava nos perseguindo. Perseguindo mesmo, pela pele. Tenho. Por Ela favor, solta as para, palavras. isso tá doendo. E quando ela faz isso, aquele torpor permanece no seu corpo, sobretudo naqueles pontos em que ela havia tocado, parece que estão assim, em chamas, sabe? Ela olha pro Mason, olha pro Sandra, certo? O que Ainda vocês abraço o próprio precisam? braço e. Você jogou veneno em mim? Que porra foi essa? O que você fez? Apesar dos meus métodos serem normalmente, bom, seguirem as palavras e os ditames do Senhor dos Azir, existem momentos em que é necessário recordar das nossas origens para ter certeza das coisas. Peço perdão, aliás. E você? Desnecessário. Ela olha pro Mason, mas o movimento dela deslizar o olhar do Sandra pro Mason é muito lento. É quase como se ela quisesse voltar a olhar pro Sandra. Sabe outra coisa que é desnecessária? Te trazer pra cá, sabe? Mas enfim, ela olha. Verdade. Que bom. Obrigada por jogar na minha cara. Beleza. Não, ela não falou isso. Ela não falou isso. Ah, tá. É só tipo assim, quase como se ela falasse, fizesse, tá ligado? Eu aperto os Ela olha, olhinhos. ela olha pro Mason. Vamos. O que você precisa? Arauto do Lobo. Pra onde? Pra cumprir o seu objetivo. Seja qual for. E quem são as duas pessoas que vão comigo? É a pergunta que eu faço a você. Em quem você confiaria para evitar que o fim do mundo aconteça? De fato. Você tá na sala com essa pessoa. Perfeito. Então só falta um. É aí que o problema começa. Respiro fundo. De que forma podemos arrumar uma pessoa tão digna quanto de... Você pode fazer uma fila e ver quem grita mais alto, eu quero. Ótimo. Por que a gente não tinha pensado nisso antes? ver que... Não. Isso é... Gritar até a morte é um novo esporte. Legal. Eles gostam de fazer yoga até a morte, como se fosse um grande problema. Não, ia doer os ouvidos. Ia ser horrível, ia ser insuportável. Preparem uma competição. Alguma coisa assim. Só pra animar as coisas. E quem ganhar vai comigo. Aliás, eu acho que vocês precisam explicar essas coisas todas para outro grupo de pessoas. De quem você fala? Thor, Nossa, a gente vai ver Thor, as coisas estão escalando para níveis bastante importantes. Que Vou ver o legal. meu irmão. É, vai Muito conhecer o rico. seu irmão, isso é foda, né? infelizmente o Foda. seu pai aparentemente concorda que o Ragnarok não é tão certeiro assim. E resolveu ir para uma convenção de hotelaria. Então, Ah, acho que
Krieg também pode ser uma boa opção. É importante que os Aesir saibam disso. Mas, levando em consideração a problemática, eu acho melhor vocês fazerem isso. E eu peço desculpas pelo meu tom. Não Pelo eram os seu melhores tom e o dias. veneno no meu braço. Por favor, assim, um pedido de desculpas sobre isso seria muito legal. E ela já pediu desculpa. De novo, Ele deu um sorriso. porque ainda tá doendo. Ela olha pro Sandro. Cyrus diz assim, tipo, enquanto Se eu ela tá perto soubesse que dela. você fosse falar tanto depois disso, eu tinha dado uma dose a mais. Ela dá uma piscadinha de olho assim, fazendo uma caretinha, tipo, putz. O Cyrus mostra a linguinha, tipo, É, eu já trouxe muitos guerreiros problemáticos pra esse hotel, mas vocês conseguem vencer deles. Eu devo confessar que não é muito problemático assim. Na minha época eu não fui a pessoa mais boazinha do mundo. Digamos que eu tive um bom arco de... Bom, travessuras? de todo modo, eu acho melhor vocês descansarem. É, E prepararem o ainda assim. estômago também. Vocês conhecem Thor e a flatulência. E ela dá um passo pra trás. Aliás, tentem evitar falar sobre o martelo. Ok. O Cyrus fica meio cabisbaixo, porque se aí tem ela olha uma na coisa direção que do ele... Leno. É sério. Não fale sobre o martelo que você roubou. Por favor. E. Mason, Ai, você meu também tá Deus. roubando artefato e não me contou! Eu boto as duas mãos na cara assim. Ai, meu Ele olha pro Deus. Syndra. Bom, ou seria muita coincidência o desaparecimento de um filho de Odin e do martelo do Thor, que degustava Ah, uma boa cerveja em um certo bar em Boston. céus! Mason, você roubou um artefato Ah, mágico! claro, você tá vendo ele Eu aqui tô em comigo? choque. Viu? É sempre Você sobre isso. perdeu porque você... É sempre sobre outras as pessoas mais problemáticas pra esse hotel. Eu não aguento mais. Ainda Claro bem que que a fui Ragnarok eu tá que roubei o chegando e eu não vou martelo precisar do trazer Thor. mais ninguém, né? É Ai, óbvio. que bom. Tem isso. Mas sobre essa questão do meu avô ter libertado o Log, você tem certeza do que você... Se eu tenho certeza? Sim. Aham. Me parece apropriado. De que Não? forma esse conhecimento chegou até você? O que você sabe sobre ele e a relação com esse Deus? Fui eu que aprendi. O seu avô. E os itens que ele trazia consigo. Quais eram esses itens? Uma tábua. E algumas outras coisas. Um livro? Não. Que droga! Essa tábua eu conheço. E do que mais você se refere? Talvez eu tenha visto em algum momento da minha vida. Num quarto Ele. específico. Ele teve sorte. Só se safou por conta da esposa. Ela era muito amada pelos deuses. E vê-la chorar fez com que... Bom, que Frigg se lembrasse das lágrimas dela. Se é que me entendem. Ainda mais por ter um filho pequeno. Bruno, eu sei quem é minha avó. Tipo, eu Não, conheci ela. não. Eu não conheci a minha avó. Então, eu acho que nunca me falaram sobre ela de modo expansivo. Então, Você pode deveria explicar? perguntar ao seu avô como ela desapareceu.
quê? Nem Volkvander, nem Valhalla, nem nenhum pós-morte. Apenas desapareceu. Não, Gagap. Você diz É a única esquecida? resolução. Quem era ela? Meu avô meio que morreu, então eu não tenho como perguntar isso pra ele. Bom, ela foi quem representou a magia em Alfheim por muito tempo. Ela intercedia pelas famílias e esse tipo de coisa. Eu não tive muito contato. Mas aparentemente os deuses gostavam dela. Ela era boa. Pessoas boas ganham o coração de pessoas. Alguém como a Agora, Sunflower, por exemplo? Sunflower. Sabe quantos Sunflowers existem em Alfheim? Bastante, mas... É, como a Frésia, por exemplo, ela tinha um envolvimento com o Folkvanger e ao mesmo tempo ela transitava por Alfheim, tinha um trabalho com Freya. Eu... Algo nesse sentido? Hum, é, talvez. Mas eu realmente não sou a pessoa mais apropriada pra você perguntar esse tipo de coisa. Agora, Bem, vocês precisam descansar. Não é porque não existe uma lua pra ditar as horas e a passagem do tempo que não existe necessidade de descanso. Mesmo pra vocês mortos. Pra nós. tenho uma pergunta quanto a isso. Alfheim tá bem? Ela mordisca os lábios. O O que que ela você falou? acha? A Alfheim inteira está nos campos ensolarados de Freya. Os elfos todos estão sendo mantidos vivos tão somente pela beleza da mulher. É o suficiente, ó. Obrigada, mamãe. É. Bem, Agora vamos descansar. Nos vemos amanhã, é, às 6. partimos para Asgard, então. A próxima parada? Você sugere? É, vocês realmente precisam falar isso pra quem tá lá. E Certo. ela já dá um passo pra trás, abrindo a porta. Descansem, escolhidos. Descansem. E ela fecha a porta. Quando o Sandra olha pro lado, o Mason já tô jogado na cama, assim, estirado, de barriga pra baixo. Aí ela abre a porta, assim, quando ela nota esse ronquinho de sair. Acorda ele com uma machadada na cabeça. Só pode dormir depois que eu saio. Ele pode ser o filho do dono, mas... ele só tá aqui porque eu escolhi ele. Então, Você quer respeito. assistir? O Eu Sandra vai adoraria. pegando o Ela fica machado. só com a cabecinha, assim, pra dentro da... O Sandra pega o machado. Ele vai, tipo, ele Acerta no vai pôr pescoço. assim. Bem no pescoço. O Sandra, tipo, ele põe o machado assim, tipo, no ar. E 1, 2, 3. E solta o machado. Pode rolar o dano. Quando Ô ele filha tá da dentro do puta, machado. é um D10 Um D10. mais 2, 9. Então é 11. 11. Caralho. Pode Caralho, eu escrever tomei assim. 11 anos de... 11 de dano de graça, Sabe, filho. sabe o Nick quase sem cabeça?
Filha da puta. O Nick, é like Nick com as em cabeça. Mas O pode escrever. Sartre, O mês eu não. Obviamente eu não ele... tenho tempo, muito tempo pra responder. Sério, tipo, ele indignadíssimo, assim, tipo, entre aspas. Nossa, mano, o cara já tá dando oportunidade, assim, ele gostando muito da sugestão. Você mesmo provavelmente já fez algumas coisas assim antes mesmo. Então talvez você esteja, assim, não tão surpreso, digamos. Ele pega o machado, ele coloca, assim, numa parte alta, ele ergue, e ele solta, assim, como pra, tipo, na área do pescoço. Tipo, enquanto ele olha, assim, pra cara dela com um riso meio sapeca, sabe? Tipo, como se estivesse preso a fazer uma pegadinha muito engraçada, alguma coisa nesse sentido. Aí o machado, ele sai rodando e te acerta, assim, no meio do pescoço. E ele atravessa. Ele vai deslizando. É isso. E rasgando as suas veias e tal. Caralho. E o Pedro, tipo, se afasta rindo, tipo... Nunca durma perto dos seus amigos, Mason. Vou literalmente me levantar, olhar pro elfo, pegar o machado e arremessar Não, arremessar não dá, arremessar não dá. Você tá dizendo? Não vou arremessar não. Eu vou. Eu vou. Puto da vida, eu vou dar uma machadada no pescoço. Não, pescoço não, no ombro dele assim, ó. Ah! Que isso? Tá brava porque essa Amizade! sonequinha? Acertei! Ah, bom, eu vou deixar você se divertindo. Porrada! Ela não sozinho. E nunca durma enquanto eu falo, Portman. É sério. Boa noite. Até mais, gente. E ela fecha a portinha, deixando pra trás um rastro de sangue daquele conflito. E é assim que nós encerramos a sessão E Asgard? de hoje. Guerra Você de Guerra de travesseiro, cara. pelo corredor. E, bom, o Mason é seguido pelos olhos atentos daqueles que tanto o odiavam pelo fato de ter desencadeado Ragnarok, pelos que o idolatravam por ter desencadeado Ragnarok, e os bajuladores que queriam ir para ele junto dele na luta contra Feir, para evitar o Ragnarok. O burburinho era muito misto nesse sentido. Uns falavam que já tinha começado, não tinha mais como voltar atrás, outros falavam que tinha ainda, e ficava aquela confusão toda. Sobretudo levando em consideração que Helgi, o gerente, ficava meio silencioso diante da ausência de Odin. De modo que a própria Helga acabavam exercendo um pouco mais de influência sobre todos e tentava apaziguar um pouco os ânimos. Mas até que notou, né, constatou que não tinha muito o que fazer, levando em consideração as fofocas das manicures e tal. De todo modo, na manhã, depois do café, o trio segue por entre os corredores até terem que subir, até alcançarem uma espécie de saída de incêndio. Com uma chave que trazia no bolso, Helga abre. Ela olha para os demais e dá um sorrisinho. Bom, apenas para funcionários. E ela começa a caminhar pelo pequeno corredor, cujo fim é uma escada que sobe. E aí ela começa a subir algumas rodadas ali de escadas, sendo acompanhado pelos visitantes. Eu gostaria que vocês reagissem. Sandra, ele percorre o caminho, assim, bastante atento à situação tensa. E quando ele olha somente para funcionários, ele pensa, nossa, a gente tá ficando... Ele solta um comentáriozinho, assim, murmurando assim pra mesa. Nossa, a gente tá chegando num nível, assim, elevando, hein? Helga, como que
A parte dos funcionários do Hotel Rápido em choque. A gente é tipo uma celebridade. Eu sorri pra ele. Não, sim. A gente. Nossa. Somos Ozenhirier daqui agora. Ozenhirier. Ela olha por sobre o ombro. Pra vocês continuarem sendo uma celebridade, é preciso continuar existindo no mundo. Só pra lembrar. E Sim, só continua Ah. subindo, vocês queridos. Mas a gente está, assim, em evidência. Enquanto ele acaba no momento do ápice, é muito foda. Tipo, sei lá, se a gente brilhar aqui enquanto tiver esse momento, vai ser marcante. E se a gente sobreviver depois, a gente vai ser pica. Aí quem sabe esse pessoal pare de ter alguma coisa contra mim. É, Assim eu espero. a gente tem que. Bem, eu acho que pelo menos. Ai, cara, pior que dá pra entender a recua deles quanto ao lobo. Eles realmente precisam entender que você tem a situação sob controle até certo ponto. Tá, agora já não tenho mais. O problema é que Agora parece não que tem mais lobo. isso se volta pra você como se você fosse mal intencionado. Você foi vitimado por essa situação. Não é como se você tivesse tido escolha em carregar a porra de um lobo. Nossa. Ai, que ódio. E Bom, ela continua dando as voltas ali. Até que vocês notam que chega numa porta. Numa última porta. E ela abre. Ela olha pra vocês, faz um do senho, meio que numa caretinha. Estão preparados? Assim, não, Thor não é a pessoa mais matura do mundo, mas eu convivo com o Mason todos os dias da minha vida. Pode deixar, eu amo. Ele dá um tapinha assim nas costas do meio. Não que eu também seja lá dos melhores exemplos, né? Sei lá, o só Mason. lembrando também que ele não gosta muito do irmão dele. O que eu fiz? Você Eu roubou fui. o Eu te martelo. protejo. Eu não roubei o Tá tudo martelo. bem. Então prova! Você não conseguiu provar na última vez que esteve aqui. Ué, mas provaram que eu roubei também? Você sabe que as coisas não funcionam desse jeito. Você pode roubar as coisas e você pedir desculpas depois e as pessoas não. É uma merda. É muito Bom. injusto. A vida não é justa, não é? É um pouco sobre isso. Deuses. Então vamos. Peraí. Cara, você já parou pra pensar? Inclusive, o Simon cochicha assim. Oh, você já parou pra pensar que essas figuras mitológicas a gente vê elas como odonas e tal, mas tipo, Thor se vestiu de noiva, se disfarçando da minha mãe, junto com o Loki, pra pegar essa porra desse martelo, porque um cara queria casar com. Já parou pra pensar nesse tipo de coisa? Tá tipo cochichando. Assim. A Helga olha por sobre os ombros de novo. Na É, verdade, ela tá tipo, olhando gente. na frente, ela tá parando na frente da porta. Ela olha pra você, pra vocês, com o seio franzido. As coisas não mudaram tanto assim. E ela dá um passo, adentrando ao ambiente tão aguardado. Vocês atravessam a portinha e se deparam com a varanda. A varanda que contornava a abertura no teto, acima do Salão dos Mortos. Os galhos mais altos da árvore projetavam-se sobre essa varanda, formando um domo verde do tamanho da... bom, um grande globo verde. Dentro, lá embaixo, vocês podem notar ainda os funcionários do hotel e alguns Enkiria correndo entre as mesas como cupins. Agora,
no outro lado, vocês se deparam com um ambiente completamente distinto. Vocês se deparam com Asgard, brilhando até o horizonte. Uma cidade de palácios, cada um tão grande quanto o próprio hotel, repleto de telhados de prata, portas de bronze, torres e mais torres de ouro e muitos metais preciosos. As ruas são pavimentadas de ouro e os jardins tão grandes quanto campos de beisebol. Lá no fundo, na onde a vista alcança, vocês se deparam com a Bifrost. Até onde você pode ver, né, essa avenida larga da cidade, ela passa pelo portão das muralhas brancas que contornam a cidade, e é a partir dessa muralha, do outro lado, que o asfalto se dissolve em uma luz multicolorida, que forma uma espécie de estrada de fogo prismático. É uma ponte aterrorizante. Ela é um arco-íris da mesma forma que uma explosão nuclear se parece com um cogumelo. A Helga olha pra vocês. Sejam bem-vindos. E aí ela suspira. Não riam disso. E ela abre os braços. Braços estes que se estendem. Agora se transformando em um par de asas. Assim como o restante do seu corpo, que também é todo transformado e recoberto então pelas penas. Formando uma águia do tamanho de um cavalo, no mínimo. Ela olha na direção de vocês e é como se fosse óbvio. Ela aponta o bico para frente, depois de indicar as costas. E ela aguarda vocês prosseguir. Eu iria arregalar os olhos assim, olhando a ponte, pensando. Tipo, como se realmente ver aquela ponte fizesse assim, acertar sobre ele a noção de que, caramba, eles estão em Asgard agora. Tipo, eles estão indo ver os deuses. Tipo, eles estão. Não que isso já devesse ficar habitual, mas tipo, que tipo de julgamento, que tipo de o que eles diriam, sabe? Será que eles seriam levados a sério? Será que de algum modo aquilo iria respingar consequências ainda mais tenebrosas sobre eles naquela ocasião? De que modo aquilo poderia dar errado? Quantas coisas poderiam dar errado a partir de então? Ele põe a mão no cabelo assim, ele começa a ver a mulher se transformar na águia, ele fica esperando, tipo, ele dá um sorrisinho. Ok, beleza. Eu pensava que as valquírias cavalgavam, mas eu acho que nem sempre. Eu olho tudo aquilo como se eu estivesse vendo um parque de diversões muito foda. Meus olhos passeiam pelo local assim e em nenhum momento um sorriso termina. Nenhum momento. Caramba, isso aqui é muito mais bonito que o Olimpo. Muito provavelmente. Não, eu posso dizer que eu já estive lá. E é muito. Nossa, Prefiro que aqui. exibido, cara. Olha como eu tenho experiência e conheci o mundo dos deuses e dos gregos e sei lá o que. E olha como eu explorei as coisas. Eu já estive no Olimpo. Eu sei como Já é. estive no Olimpo. Isso foi muito exibido. Pessoal. A águia ela chacoalha a cabeça só pra voltar à forma humana, o que é uma cena um tanto bizarra. Ela olha pra trás. É sério, só sobe. Ela volta à forma de novo. O Samir tá andando assim na direção dela. E ele vai, tipo. Eita, ele vai montar e, tipo, tá confortável. E eu chego mais pra lá, mais pra cá, tudo de boas. Só queria te avisar que o Miz é meio pesado também, tipo. Pode ser meio chato. Ela dá um
aquele piado, né, característico das aves de rapina, que soa bastante agressivo. Como se ela falasse assim, porra, eu sou uma águia e uma valquíria. É sério. Tá bom, Você quer é falar de força? porque ele exagera de vez em quando. No buffet da última vez ele comeu perna humana. Mas não foi. Cala a boca, Sander. Foi sem querer, tá bom? Como ele comeu uma perna humana sem querer, tadinho? Parecia um buffet, segundo ele. Mas Nossa. parecia. Vamos logo, vamos logo. Olhasse por 3 segundos a mais. Você já percebeu? É ótima a imagem que você quer que eles tenham de mim aqui, né? É. Bom, vocês então se colocam ali às costas do pássaro, da ave, e ela dá um passo à frente, abrindo as asas para iniciar o voo. Primeiro ela plana por sobre aqueles muitos jogos, níveis de telhados reluzentes. Apesar de não haver uma luz que pudesse ser projetada neles, eles reluziam ainda assim. Reluziam nos mais diversos tons, levando em consideração a constituição, né, de cada um deles, prata, bronze, ouro e outros de pedras preciosas e ainda outros metais, alguns talvez até soem desconhecidos mesmo para o Simon. As muitas esculturas por todo o cenário representam grandes guerreiros, grandes feitos. Os jardins são tão belos quanto. Cara, são muito, definitivamente muito bonitos. Não é como se houvesse uma forma ou um parâmetro ao qual ser comparado. As asas do pássaro batem para que vocês pudessem se manter ali voando. E assim vocês conseguem olhar o horizonte onde terminam aquelas muralhas brancas e sobretudo aquela ponte que lhes dá um certo calafrio, sabe? É curioso como o arco-íris pode ser tão aterrorizante. É quase tão curioso e tão aterrorizante, né, quanto o fato de um esquilo ser aterrorizante. A questão é que as asas vão batendo e ele vai planando, por vezes até abaixando na direção daquelas ruas ladrilhadas em ouro. E não existe esquilo, só para uma comparação. E vocês vão descendo, deixando a entrada do Hotel Valhalla ali para trás. Aliás, o topo, né, do Hotel Valhalla ali para trás. O topo do Salão dos Mortos, para ser mais específico, que é um domo recoberto pelas galhas da Yggdrasil. Em determinado ponto, depois desse voo todo, vocês começam a baixar ainda mais sobre as ruas, mas eu vou deixar vocês reagirem até esse ponto. Reações. Como eu já havia dito antes, o lugar é definitivamente bonito. Deixaria os gregos com inveja, certamente. E, eu sou suspeito para dizer, mas Deméter ou Perséfone jamais conseguiriam fazer um jardim daqueles. É tudo que eu observo lá de cima enche meus olhos e me faz ficar cada vez mais ansioso para encontrar os deuses. A imponência das estruturas que nos contornam, nos aparecem sobrevoando o local de Helga, elas me instigam, me causam essa sensação de estar adentrando uma coisa nova, e aquilo novamente vai me acertando com a noção sobre a seriedade daquilo. Eu estava bastante descontraído e tentando aproveitar de forma bem pouco preocupada os últimos momentos que eu tinha, mas bem, agora era hora de alguma seriedade.
gradativamente, à medida que esse fascínio se construía, também essa noção ia se acertando em mim e a minha postura, como também a minha face, ela ia se moldando. E eu vinha novamente trazendo à tona aquele ar mais sério, aquela. Precisamos levar as coisas a sério a partir de então. Então, eu sobrevoo. Olho pro Mason de vez em quando, pensando em, nossa, o que a gente vai enfrentar a partir de agora? E espero até que cheguemos ao local. E eu comento em um momento. Isso é muito bonito, não é? Fico feliz em poder contemplar essa paisagem antes do fim do mundo. Conheci Asgard, vou poder dizer isso lá no caos se existia alguma coisa além de matéria disforme que um É dia foi. tudo do meu pai. Nossa, que executivo do caralho. Nossa, Mas nesse momento, a águia dá um pinote. Isso é possível? Ela dá uma parada, assim, como se fosse perder altitude, tá ligado? Fazendo o Nossa, ele se duplo segura. meio que se ajeitar ali em cima. Sendo obrigado a se ajeitar ali em cima. Ele não segurar. Oh, você tá querendo matar a gente? Tá querendo derrubar a gente? Se for, olha. Por favor, cuidado aí. Sério. Quero morrer não. Preciso. Eu me seguro ali, né? E. Opa, opa! Piu, 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 piu. O Sandro começa a falar, tipo, responde, né? Começa a ante a falta de resposta, o Sandro começa a fazer piu, 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 piu. Nossa, Assim, pra o, real. a real, velho, ela só mergulha. Ela só mergulha. Você faz obrigando vocês a segurarem nela. E agora, pra vocês me derem um teste de. Qualquer teste que envolva força ou segurar, vocês tenham. Eu abraço muito ela. Foi. Meu Deus. É força, destreza o quê? Força ou qualquer outra habilidade que possa ser indicado pra segurar. Destreza não rola, né? Não Não. é. Então deixa eu ver. Agilidade, não sei. Vou ver a força. Putz, 80. Se fosse destreza, ia ser um extremo, Bom. mas não foi. Ela mergulha. E conforme ela vai mergulhando, ela se aproximando, por óbvio, da rua, né? E assim enquanto ela vai mergulhando, vocês notam aquele vento batendo no rosto. E é curioso como as coisas mudam de uma hora pra outra. O clima simplesmente deixa aquele tom épico para um tom, vocês vão se fuder agora, tá ligado? Mas ela dá uma. Ela issa, né, a parte aqui da frente do corpo do animal. Do próprio corpo, no caso. Pra meio que segurar vocês, mas. Bom, levando em consideração a forma que o Sandra se segurava ali, não foi capaz de segurar tanto, mas por sorte já estava bem próximo do chão. E o Sandra ele vai ficando pra trás, né? Ele vai rolando assim, tipo, no ar, na direção do chão, mas assim, a poucos metros do chão. Pouquíssimos metros do chão. O Mason, por sua vez, fica ali em cima, e é quando ele se sente numa espécie de montanha russa. Porque o pássaro quer muito jogar ele pra fora. Ele começa a ir pra cima e pra baixo, e pra cima e pra baixo, levando em consideração que vocês estão ali num jardim, tá? Vocês caem no jardim, tá? E estão em cima de um jardim. E dá mais um teste de força. Dessa vez difícil. Posso soltar ele mesmo? Pode também soltar ele. Eu vou soltar e tentar dar uma acrobacia. Atrás. Nossa, é verdade, né? Muito Não bem. pode tentar. Não pode tentar usar acrobacia pra cair bonito, não? Caralho, Pode. vamos ver se vai cair bonito. Foi, Sim. foi. A gente ainda não sabe como que é a queda, calma, ainda não chegamos lá. Vamos ver. Pode rodar? Pode. Aí eu vou lá e tiro 99. Foi. Então, Sandra, percebendo que ela, Calma. tipo. Ok. O animal, ele continua meio que se debatendo em círculos, né, com o mesmo sobre as costas, rodopiando por sobre o gramado, vendo um Syndra que, tipo, tava vindo de bem mais alto, né? E ele nota, quando ela nota que o mesmo se solta, ela já mergulha na direção do chão também. Syndra e mesmo, sequencialmente.
Nem leva dano, coisa do tipo, não é como se ela quisesse machucar vocês, porque ela de fato não queria, tá? Sandra? Saiga iria ser arremessado, assim, meio que ele, tipo. Ele talvez já. Ele não esperava por aquilo, embora quando aconteceu, ele pensou, putz, realmente, né? Não devia provocar alguém que tá sendo responsável por me levar nas costas no céu. E ele. Ele vai, tipo, rolando, assim, mas de algum modo, assim, quando ele cai no chão, ele procura se estabelecer de modo que ele não, tipo, permaneça caído, totalmente caído em nenhum ponto. Ele se, tipo, dá uma girada, tipo, e estabelece já, tipo, o, o pé no chão, se ajoelhando, assim, e quando consegue, tu erguendo próprio pé com, assim, tipo, nossa, por pouco, hein? Aí ele olha, assim, pro céu e começa a fazer um pó, 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 pó. Tipo, Já, já eu aproveito do impulso que a criatura havia me dado pra me jogar para trás em um giro e na direção ao chão, caindo de quase heroicamente, assim, com um dos joelhos ao chão e o outro levantado, com uma das mãos meio que em punho no chão, olhando aquele pássaro com um sorriso de canto, assim, e em seguida eu me levanto, tirando a poeira das coxas, assim, batendo na minha calça. Caramba. a primeira vez que a gente cai de um pássaro é sempre pior. Bom, quando vocês caem ali e o pássaro também chega ao chão, vocês notam que a velocidade com a qual ela se transforma, né, de volta, é tão rápido quanto aquelas manobras que ela vinha fazendo anteriormente. Antes mesmo de tocar o chão, o seu corpo já não era mais de uma ave. Então ela já se posiciona com o baque, com os pés no chão. E flexionando os joelhos, ela se ergue assim, olhando para vocês, enquanto bate as asas, que eram as únicas partes não transformadas, né, de volta. E ela bate as asas que vão se desfazendo paulatinamente enquanto ela caminha na direção de vocês, com um sorrisinho de canto. Ele tá engraçadinho hoje, né? Ela fala pro Exo. O Sandro, ele ergue as mãos assim, e enquanto vai, tipo, recuando, e fala: Olha, aqui você não pode matar a gente, tá? Aqui a gente morre de fato. Só pra lembrar. Que a gente morre. Cadê meu irmão? Eu me afasto assim. Ela olha pra você, tipo, como se fosse meio óbvio. Ele tá em Bioskinir com a esposa, como sempre. Ah, não sempre. Mas aí ela aponta pro palacete no final desse grandioso jardim, que é sem dúvidas o principal. Levando em consideração o tamanho e também levando em consideração aquela construção lá na frente. Uma construção repleta como já mencionado, repleta de tetos em vários níveis assim, e com uma escadaria envolta, né, contornada ali por grandes estatuetas. Tudo feito de ouro. Ela dá um sorrisinho. Eu acho que, se você, levando em consideração o quão ousado você poderia chamar isso aí de casa. Não, não é o Palácio de Thor. Mas vocês entenderam, agora vão. Eu não tenho muito tempo pra gastar. É sério. Sandra, à medida que eles caminham, ele em um momento, ele, tipo, nessa ocasião, ele dá uma cotoveladinha assim mesmo, hein? Eu sei se eu nunca vi, mas eu acho que
Tá parecendo, sabe, quando uma criança rouba o brinquedo da outra e, tipo, rola aquela. Ei, você roubou meu brinquedo favorito! Aí daqui a pouco aparece o Jim, tá ligado? O Thor vai ficar tipo. Ai, mas foi ele que roubou o brinquedo! Aí o Jim vai ter que apartar a briga. Só Ei, que criança! não Com foi as mãozinhas, eu com as que mãozinhas roubei pra o trás, brinquedo. a Helga dá uma, tipo, uma sussurrada assim, mais próxima do Sana quando ele se aproxima, né, na caminho. Eles são literalmente assim. É sério. Eu não risinho. Sabia, sabia! Eu quero muito ver o Jim aparecendo e. Ei, calma, crianças! É isso que eu preciso. Na verdade, eu costumo fazer isso. Você é praticamente uma mãe lá no hotel. É não que eu goste desse título, mas. É. Às vezes me sinto como uma Chamou babá. de velha, hein? Você pode ser a diretora do mal? A parte do velho, eu realmente sou. A gente tem que ter noção de classe. E Pelo quanto menos não a parece. ser uma diretora, a gente tem que coordenar muita coisa. Agora vão. Eu espero vocês aqui fora. Eu vou andando pra dentro assim, dou um aceninho pra ela e direciono Se cuidem, adentrar o lugar. crianças. Ela fica tipo assim, obviamente ironizando o conceito de mãe, tá ligado? Eu sei, tipo, ele acho engraçado ela tentando assim na brincadeira, na vibe, e fala: Obrigado, mamãe, a gente vai se comportar. Ela revirou os olhos, segurando o riso. Ai, por que eu escolhi os dois? E ela se vira, começando a caminhar pelo jardim. Pelo menos as mães têm a desculpa de que não foi elas quem escolheu os filhos. De tentar. Foi que call. Mesmo? Já. Ah, tá. Bom, vocês então começam a caminhada na direção daquela porta logo à frente, subindo passo a passo, pela escadaria, que emite um som específico de pés impuros, imundos, miseráveis, tocando um ouro divino. E é aqui que nós encerramos a sessão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Claquete.